No fim do ano passado, no fim do ano de 2024, nós tivemos as eleições nos Estados Unidos, né? E a principal pauta dessa eleição, uma das principais, foi a imigração, né? Os Estados Unidos vem vivendo já há alguns anos uma política, digamos, mais de portas abertas para a imigração, né? E principalmente nos governos, né, mais à esquerda isso acontece, né? E aqui eu não estou tomando partido, tá? Não estou indo nem para a direita nem para a esquerda, é só uma constatação. E o último governo mais centro-esquerda, que era do Joe Biden, tinha essa política mais aberta à imigração. E os Estados Unidos já é um problema, uma questão histórica já das fronteiras ali com o México, né? E também com a questão de entrada de barco, de embarcações, né? Vindas ali de países da América Central. Isso aí é uma questão antiga, muito antiga, de décadas, né? Que existe esse tipo de imigração irregular nos Estados Unidos. E o Trump, ele veio ao longo de toda a campanha prometendo muitas coisas em relação à questão imigratória. E quando ele foi eleito, ele, ainda sem tomar posse, né, ainda sem ter entrado efetivamente, ele começou a falar que faria certas ações, tomaria certas atitudes, e assim que ele entrou efetivamente, né, no fim de janeiro ali, que ele tomou posse, a gente tem percebido bastante notícias, recebido bastante notícias a respeito de deportações, de políticas, de polícia mesmo, né, fazendo repreensões maiores. E a gente tem normalmente, né, quando a gente analisa as notícias no Brasil em si, a gente fica muito na dúvida, porque a mídia, naturalmente, ela tem um viés, né? Ela tem às vezes toma algum partido, e você não entende muito bem o que de fato está acontecendo. Resumindo, passou a ser notícia no Brasil a chegada de deportados brasileiros vindos dos Estados Unidos. Eu acho que todos vocês viram, ou a maior parte de vocês viu, e quando você ouvia as pessoas falando, todas essas imagens chocantes e notícias de, olha, chegamos com algemas nas mãos, nos pés, poxa, isso gerava um impacto muito grande nas pessoas. E quando você ouvia as entrevistas, você percebia o seguinte: não, eu estava preso desde novembro. Não, eu estava preso desde dezembro. Eu tentei atravessar a fronteira e não consegui. Ou seja, essas pessoas que foram deportadas e viraram notícia no Brasil recentemente, foram pessoas que foram deportadas no governo Biden ainda. Não era nem no governo Trump. Eram pessoas que estavam já presas e já tinham uma data para deportação. E aí acabamos sabendo que é comum acontecer isso, né, de aviões e aviões com deportados chegarem no Brasil constantemente. Só que o que nós percebemos? Nós percebemos que a postura do Trump tem sido muito firme. Os Estados Unidos, se eu não me engano, saiu da OMS, deixou de fazer doações, ou vai deixar de fazer doações para várias instituições e tal. Ou seja, tá decreto em cima de decreto. Parece que ele está todo dia sentado ali, assinando aquela assinatura longa dele, né? Vocês já viram? E a imprensa ali, e ele debatendo, não, vou taxar aço do Brasil, vou taxar a China, vou taxar o México, o Canadá, e agora ele está chamando o presidente lá, o primeiro-ministro, o presidente do Canadá lá, o Trudeau, de governador, como se o Canadá virasse um estado americano, né? Ele sabe jogar com as palavras em si. Vou tomar o canal do Panamá, e vem foi, né, no caso, estou em Portugal, mas foi um emissário para o Brasil para falar com o Alckmin agora, ou seja, não se sabe ao certo o que pode acontecer, o que vai acontecer. Tudo aquilo que eu estou falando aqui são
conjecturas, são possibilidades, são situações que podem ou não acontecer. Mas o fato é, as regras do jogo tendem a mudar. E eu estou aqui para te dizer isso. As regras do jogo tendem a mudar. Por exemplo, nos Estados Unidos, existia ou existe uma lei que qualquer pessoa que nascesse em território americano era americano. E o Trump quer revogar essa lei de forma até retroativa, porque criou-se uma indústria de pessoas, até muitos brasileiros faziam isso, de ter filhos nos Estados Unidos, só para ser americano. E ele não, para com isso. Não quero, não vou deixar e tal. Pessoal, por que eu tô te levando lá nos Estados Unidos? Você fala assim, pô, Fábio, meu negócio aqui é Portugal, não tô nem aí para os Estados Unidos, ou legal, quero saber, né? Por que eu tô te levando lá? Porque normalmente os Estados Unidos dita regras, ele dita modas. E normalmente acontece lá primeiro para depois acontecer nos outros países. Então, se a gente for olhando as próprias crises, crise de 2008 estourou lá, Estados Unidos, e depois vai reverberando para o restante do mundo. É normalmente assim que acontece, ou seja, os Estados Unidos normalmente cria tendências. E o que acontece naturalmente? O Trump, no caso, é uma pessoa mais à direita. Todas as pessoas, ou todos os políticos mais à direita, vão, naturalmente, tender a imitá-lo. E o que está acontecendo na Europa nesse momento? Nós temos um crescimento da direita na Europa, e aí a figura da Meloni na Itália é uma figura forte em relação a isso. Temos a figura do Milei, que aí não tem tanta força, mas está lá na Argentina, força no sentido de área de influência, né? Mas está na Argentina. Tem o Bukele, que é em El Salvador, também mais à direita, e esse tem muita força, mas não tem também não está com uma grande nação na mão, é um país pequeno, El Salvador, mas é uma referência. E a gente vê esse movimento crescendo na França, esse movimento já há algum tempo, com a Le Pen, vem crescendo também na Alemanha. Em Portugal tem uma pessoa aqui também, mas não acho que tenha força para isso, né? Não acho, mas tem aqui também uma pessoa mais à direita aqui em Portugal, que é o Ventura. A Espanha tem o Sanches lá, mas deu uma balançada, quase que não consegue ficar. Também tende a uma questão mais à direita, mas acabou de ter eleições recentemente na Espanha. Portugal, naturalmente, teve também, vai ter para presidente no ano que vem, então a gente também está tentando entender. Vai sair o Marcelo e deve entrar um outro presidente, a gente vai entender também como é que vai ser essa movimentação. Ou seja, o mundo, as regras do jogo, as cartas, elas podem ser redistribuídas. As leis podem ser reescritas. Por exemplo, o Trump chegou, a guerra da Rússia com a Ucrânia deu uma acalmada. Pode ser que seja até acabada, não sei. O Hamas começou a devolver reféns. Até devolveu sábado passado agora, se eu não me engano, 3 reféns. E o Trump está falando, se não devolver todo mundo, eu vou estourar vocês aí. Agora ele está falando que quer Gaza. Olha só que loucura. Impensável no passado. Pessoal, o que eu quero aqui? Eu quero te trazer uma informação ou te dar um nível de consciência que não basta só você olhar para o contexto do Brasil, ou só para o contexto de Portugal, ou só para o contexto da Europa. Você precisa ter uma análise 360. E a minha dica para você é, sempre olhe para os Estados Unidos. Você gostando ou não, sempre olhe para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos normalmente gera tendências. Ok?